O que é você subir no ringue para bater? É quando você obedece o chamado de Deus. Moisés estava ali há 40 anos, só cuidando de ovelha, fazendo as coisinhas do sogro, vivendo a vida com a esposa, com a Zípora, teve lá o filho Gerson, uma família feliz, não é verdade? Passando por luta, porque eu imagino a dificuldade dele de tentar se relacionar com aquela mulher, com os filhos e tal. Então eles passavam as lutas normal, igual todo mundo passa. Pedi um conselho, ô Jeto, meu sogro, pastor, fala aqui comigo, sua filha é difícil. Tá difícil, não consigo lidar com ela não. Vamos orar, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que virar um homem da casa. Ele, não, então eu vou virar um homem da casa, vou me posicionar, né? Mesmas lutas. A mulher, minha filha, você precisa ter mais domínio próprio, você fala muito, você fala besteira toda hora, você reclama toda hora. Problema de homem e de mulher, que todo mundo passa, não é verdade? Aí, resolvi o problema, ficava feliz, voltava para a vida cotidiana normal. Não estava fazendo diferença nenhuma em lugar nenhum. Aí, um dia, Deus chama ele. Aí, a partir do dia que Deus chama ele, para ele ser o libertador, pronto, a vida dele vira do avesso. Aí é Satanás atacando, aí é um monte de coisa, aí é Deus confrontando. Você acha que foi fácil para Moisés aceitar o chamado? Ai, Senhor, envia outro, eu tenho minha língua pesada, eu não sei falar direito. Moisés, eu estou falando para você ir, Moisés, mas Senhor, envia quem você há de enviar. Moisés, perdi a paciência, chama lá Arão, ele vai falar por você. Que isso? Pelo amor de mim, né? nem pelo amor de Deus, né? Estou falando para você ir, eu sou contigo, eu te dou mais, e você fica dando desculpa. E aí Deus vai lá e a vida dele, olha só, olha o chamado de Moisés, gente. Moisés, ele foi e aí começa as pragas. Aí Deus fala assim, vai lá, faz assim, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, ele não vai te ouvir. Aí Moisés falou, mas se ele não vai me ouvir, por que você está mandando? Né? Você já parou para pensar nesse ponto de vista? Eu falei, Deus, mas por quê? Não tinha a ver com o Egito, tinha a ver com Moisés. Moisés precisava daquilo, Moisés precisava ser gerado no coração dele, porque o chamado de Moisés começava com a libertação dos hebreus, mas depois ele tinha que guiar os hebreus 40 anos no deserto. Está entendendo? Ali, a partir daquele momento que ele decidiu seguir, aí sim ele entrou na luta. Por quê? Porque ali ele foi libertar o povo. Ele estava, gente, vocês têm que entender isso, ele estava libertando um povo que estava aprisionado há mais de 430 anos. 430 anos, isso quer dizer que havia já mais de 10 gerações, porque uma geração é 40 anos, havia mais de 10 gerações que haviam nascido e morrido escravos. Você está entendendo? Tinha pessoas, depois da primeira geração, da segunda em diante, eles não sabiam o que era ser livres. Eles não sabiam o que era, eles conheciam a história, eles conheciam o que Deus tinha feito até então, eles conheceram a história de José, conheceram a história de Adão e Eva e assim por diante, mas eles não sabiam o que é servir a Deus e ser livres. Então depois de 430 anos o povo clamava e Deus ouviu o clamor do povo. E Moisés foi lá, aí ele, através do poder de Deus, libertou aquele povo, aí sim ele entrou na luta, aí sim ele subiu no ringue e bateu, apanhou, mas bateu. A vida dele passou a ter sentido, porque ele entendeu, é para isso que eu nasci, por isso que eu ia ser morto, por isso que eu fui resgatado pela filha do faraó, por isso que eu fui criado dentro da cultura faraônica, por isso que eu me compadeci daquele homem que estava sendo, sofrendo bullying lá do egípcio, por isso que eu fugi para o deserto, porque no deserto Deus me esvaziou de mim, e por isso que ele me alcançou apacentando ovelha. Por que Deus te alcançou hoje? Por que você passou por tudo que você passou? Porque tem algo de Deus nisso tudo, para que chegue um momento como hoje, você fala, caramba, é por isso que eu estou aqui. Enquanto o Japão está em crise, Deus me chamou para trazer luz para o Japão. E não só para ficar trabalhando e ganhando dinheiro.